Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro Frontcast, o podcast oficial da Front Academy. Eu sou o Rafa, sou sócio na Front Academy e sócio também na PMakers. Estou aqui com o Bruno e com o Robson. Daqui a pouco eu vou apresentar melhor os dois. E é isso, galera. Estamos começando aqui nosso primeiro episódio do Frontcast. A ideia desse podcast é falar, obviamente, bastante de tecnologia front-end, mas tecnologia no geral, falar de carreira, tendências de mercado, soft skills, enfim. Se você já está dentro da área, se você já está na tecnologia ou se você quer entrar, esse podcast é para você, definitivamente. Antes de falar para você o tema do podcast, só um recadinho rápido. Não esquece de se inscrever aqui no podcast e também colocar o sininho para receber notificação. Se você conhece alguém que quer entrar na tecnologia, está querendo dar os primeiros passos, compartilha esse link para ele escutar ou assistir esse podcast. Vai ser muito, muito massa. E agora aqui já entrando no tema do podcast, que é como conseguir a minha primeira vaga como dev front-end. E para isso, a gente está aqui com dois feras, dois peso pesado do front-end. O Bruno e o Robson. Vou apresentar um pouquinho cada um dos dois, mas depois eu passo a palavra para eles também se apresentarem melhor. Então, começando aqui com o Bruno Lucena. O Bruno ele é sócio na Front Academy. Ele é desenvolvedor há mais de 10 anos, especialista em React e React Native. Trabalha para fora do país. Trabalhou já para grandes empresas de tecnologia como Bytes Dev, Pinterest e outras. Então, Brunão, seja muito bem-vindo, cara. Fala, Rafa. Fala, Robson. Prazer estar aí hoje. Finalmente aí saindo o nosso primeiro de frente com front. E é isso aí, vamos ter esse papo aí bem legal para dar um overview aí de como que é esse mundo para a galera que está começando aí nessa carreira. Massa demais. A gente está aqui também com o Robson Neres. O Robson também é sócio na Front Academy, CIO de startup, duas startups. Ele é front-end, mobile expert, já há mais de 7 anos no mercado, liderando times, com mais de 5 anos também de experiência dando aula em cursos profissionalizantes. Já trabalhou em empresas muito grandes aí, conceituadas como a Gol, Linhas Aéreas, GFT, Dextra e várias outras. Robson, seja muito bem-vindo, cara. Fala pessoal, beleza? Imenso prazer estar aqui, espero que isso ajude muitas pessoas, igual um dia nós também já fomos ajudados. Massa demais, galera. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast contando um pouquinho da história de cada um de vocês. Eu acho que quem está começando, né, fica pensando, cara, todo mundo está falando dessa área de tecnologia, o negócio é bom demais, dá para ganhar dinheiro e tal, mas eu também escuto que não é para todo mundo, tem que ter tem que pensar de uma forma, tem que ter algum talento nato, tem que nascer de tal forma. Então, para tirar um pouco dessas dúvidas, a gente vai falar sobre isso durante o podcast, né? Mas acho que para começar e a gente entender um pouquinho mais dos nossos convidados aqui, que também são hosts, eu queria escutar um pouquinho da história de vocês, começando aí pelo Brunão. Então, Brunão, cara, fica super à vontade aí de contar um pouquinho da tua história, mas, cara, tem que ser sincero e se tem perrengue, conta os perrengues. Não adianta também contar uma história super bonita, porque foi assim e deu tudo certo, cara. Não omita os perrengues, né? Conte tudo para nós e não esconda nada. Com certeza, vamos explicar certinho aí como é que foi, né? E realmente não foi nada difícil. E também não foi... Eu costumo dizer, né, que a maioria das pessoas que começam a programar dificilmente planejou fazer aquilo, né? A galera às vezes acabou começando ali e foi meio que tocando, né? Começou a aprender, começou a gostar. O pessoal até fala que hoje em dia programar é o novo Uber, né? Antigamente o pessoal tava em casa sem fazer nada, precisava levantar o dinheiro, o cara, tem um carro em casa, vou virar Uber, né? Hoje em dia o cara tem um computador em casa, vou programar, né? E eu fui mais ou menos nessa história, né? Na época eu tava estudando outras coisas, né? O pessoal até zoa bastante, né? Que eu fazia curso pra virar piloto de avião.
E, cara, tinha que pagar hora de voo. A hora de voo é caro pra caramba, 300 e pouco na época, né? Hoje em dia tá bem mais caro. E precisava levantar um dinheiro ali. E aí eu tinha tido uma introdução bem básica ali na escola, na 7ª série ali de HTML e CSS. Eu falei, cara, vou voltar a estudar isso aí e ver se eu consigo levantar uma grana, né? Eu tinha um amigo que tinha uma empresa de desenvolvimento e tal. Eu via que o cara tava ganhando dinheiro ali e tal. Eu falei, vou tentar alguma coisa, né? E aí eu voltei a estudar isso. E nessa eu comecei também a pegar alguns freelas ali, levantava um pouco de dinheiro, um pouco ali. Só que era coisa pouca, né? R$500, 600. E aí eu fui nessa durante uns 4 anos, tentando levantar essa grana aí e não saía nunca, né? Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso me focar mais nisso, se eu quiser realmente levantar um dinheiro a mais aí, né? E então eu tomei uma decisão na época, eu tava trabalhando já até no aeroporto. E aí eu tomei uma decisão de sair e falei, cara, eu vou ficar 1 ano dedicado só a estudar desenvolvimento. E aí, enfim, saí, nisso já tava fazendo freela há 3, 4 anos já. E aí fiquei 1 ano estudando um monte de coisa, deu um monte de coisa nada a ver que eu nem uso hoje em dia. Passei todo mundo passa por isso, né? Você fica meio até perdido, né? O que eu estudo, não sei o quê. Às vezes você acha que você nunca vai estudar tudo que você precisa. Enfim, né? Fiquei uns 8 meses, né? Eu saí do emprego em fevereiro. E aí em outubro eu consegui minha primeira vaga, cara. Foi justamente na empresa que eu conheci o Robson também. Foi uma empresa de Indaiatuba. E aí, justamente, eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Eu fui contratado lá. Porque na época eu tava estudando Python, HTML, CSS e Angular. E aí os caras me chamou, eu falei, cara, nem sei por que eles estão me chamando. Cheguei lá, os caras, não, você é front. Eu falei, pô, beleza. Nem sabia ainda direito a diferença entre cada um, né? E aí foi que eu comecei na área mesmo. Foi meu primeiro emprego ali há uns 6 anos atrás, não lembro de cabeça agora. E, cara, foi bem difícil aí, né? Foi muito estudo aí, muita dedicação. E, igual eu falei, muito perdido, estudando um monte de coisa aleatória aí que acabou nem usando, né? Óbvio, poderia ter até usado, mas não foi o caso. E, enfim, depois daí foi uma trajetória um pouco mais tranquila, né? Eu fui me focando bastante em front, tive ótimos mentores aí, ótimos amigos aí que me ajudaram. E aí fui me especializando mais e continuei a carreira, né? E aí, em um certo momento, a gente vê que tava ganhando um pouco mais, falei, nem vou virar mais piloto, né? Não tem... O pessoal faz muito isso, né? Começa a programar meio que pra levantar uma grana, mas depois que você tá no meio, é difícil você sair, né? Você não vai querer voltar e dar pra outro lugar, né? Fora que você começa a gostar, né? Realmente é difícil você ver alguém que olha pra programação sem ter programado e fala, nossa, que negócio legal, vou fazer, né? Mas depois que o cara começa, é difícil o cara largar, é muito bom. O desafio, você aprender coisa nova, então... Essa foi um pouquinho da minha história, né? Eu tinha um começo um pouco mais lento aí, justamente por não estar querendo focar nessa área, mas, enfim, depois que eu falei, é isso que eu quero mesmo, fui atrás, aí a carreira começou a andar mais rápido, né? Que massa, cara, que legal. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais aí nessa trajetória, que eu acho que tem coisas ainda que a gente pode abordar. Mas antes de passar pro Robson, queria que você contasse um pouquinho, Bruno, de como é que tá teu dia a dia hoje, cara. O que você tá fazendo hoje, teus desafios hoje, onde é que você tá trabalhando, enfim, um pouquinho da Front Academy também, cara. De onde é que veio essa ideia? Por que você quis começar esse projeto de educação? Legal. Eu tava trabalhando já numa empresa aqui no Brasil, né? E aí foi bem quando começou a pandemia ali, né? E aí os caras teve que se adaptar para trabalhar de casa. E aí bem nessa época eu falei, cara, eu já vinha com isso na cabeça um tempo, né? Eu falei, putz, é a época ideal para eu tentar alguma coisa fora do país, né? E aí foi que eu comecei a mandar currículo para empresa de fora, fiz meu LinkedIn em inglês, meti o louco lá. E aí eu consegui uma vaga para Baires Dev, né? Que é uma empresa da Argentina, prestando serviço para o Pinterest, né? Que é uma empresa dos Estados Unidos. E aí eu comecei a focar mais nessa área de trabalhando para fora e tal, e mais em casa, né? Você acaba tendo um pouco de tempo a mais. Em determinado ponto ali eu falei, cara,
preciso usar esse tempo para fazer alguma coisa diferente, né? E aí tinha alguns amigos meus que estavam querendo estudar, tinha até começado a faculdade. E aí eu peguei um ali que já estava mais interessado mesmo. Eu falei, cara, você não quer fazer um esquema aí? Eu vou te ensinar a programar. E aí nisso a gente já estava com alguns projetos por fora, né? De uma empresa nossa. E aí eu te ensino a programar, cara, eu te pago todo mês, não era muito, né? Uns 400, 500 reais ali. Mas eu te pago só pra você estudar, cara. Só pra você estudar e depois, se você tiver bom, você trabalhar pra gente. Foi um estágio ali, né? Meio que um estágio. E aí o cara topou na hora, né? E aí ele foi, a gente ficou... E a gente ficou... Cara, a gente ficou uns 4 meses pegando ali firme. E aí, a hora que ele começou a desenvolver melhor, a gente começou a passar alguns projetos pra ele. E aí o cara começou a deslanchar, né? E aí teve alguns outros amigos que viram, né, esse desenvolvimento da carreira dele. O cara tava mandando bem, já tava recebendo propostas muito boas. E aí os caras, galera mais nova, né, 19, 20 anos ainda, tá naquela fase que eu tava também quando eu comecei, né? E aí os caras, ensina a gente aí também pra gente começar, né? E aí eu comecei a ensinar mais um. E aí na metade do caminho veio um outro, cara, me ensina também. Eu falei, quer saber? Eu vou parar, vou gravar Vou parar umas 2 semanas, vou gravar um conteúdo inicial ali. E vamos lançar isso aí um pouco pra galera estudar, né? Era um projeto que era a princípio ser um negócio mais fechado, mas a gente acabou expandindo um pouco mais os horizontes, né? Falei, não, vamos montar uma escola mesmo. E aí veio a ideia da Front Academy, né? Que é uma escola realmente focada para front-end. Você tem muita escola de programação online e tal, mas dificilmente você tem algo focado pro front, né? E aí a gente teve essa ideia, lançou. Foi bem legal a aceitação, né? Muita gente cadastrando. E o pessoal que era meus amigos que estudaram por ela, os caras já começaram a se desenvolver. Um já arrumou um emprego, outro não sei o quê. Então a gente falou, não, vamos continuar esse projeto aí e mandar ele mais pra frente, né? Então hoje eu tô nessa, né? Eu tô trabalhando ainda, né? Tem meu emprego, mas focado aí nessa escola de front-end. Que legal, cara. Massa, muito legal a jornada, né? De lá no comecinho, toda a dificuldade, romper essa dificuldade e depois entender que você conseguia ajudar outras pessoas que estavam igual você estava naquele momento, né? Você conseguia ajudar para que não fosse tão difícil para elas quanto foi difícil para você. Muito massa, cara. E agora eu vou passar um pouquinho a palavra pro Robson. Robson, conta um pouco também aí da tua história, cara, da tua trajetória. E como eu falei pro Bruno, né, cara? Conta os perrengues, seja bem sincero aí com a gente, pode contar tudo, não nos esconda nada. Show de bola. Cara, eu vou contar coisa até que eu nem sei se vocês sabem, olha só. Olha só, cara. Mas é para maiores? Não. É tranquilo. É livre. Então vamos lá, pessoal. Basicamente uma história bem parecida com a do Bruno. A única diferença é que no começo ali eu jogava futebol em um time local da minha cidade. E aí eu não era tão bom assim, então acabou não dando muito certo. Comecei um curso de manutenção de computadores. Foi onde eu entrei ali e aquilo foi sensacional, porque comecei a arrumar computador, nem sabia como funcionava eu nem tinha computador, na verdade. E aí eu comecei a arrumar computadores, aí no finalzinho do curso eu comprei meu primeiro computador, passei um perrengue danado, porque eu morava em uma chácara que não tinha internet lá, então só tinha o computador, sem nada, sem internet, sem nada. Então eu chegava em casa, desmontava ele e montava de novo, para ver se voltava a funcionar. Muitas vezes no começo não funcionava, né? Depois começou a funcionar certinho. E aí comecei a gostar. E aí no final do curso eu vi que precisava de dinheiro para poder ter internet, enfim, para conseguir estruturar mais ali o meu primeiro setup, né? Meu primeiro protótipo de setup. E aí eu vi que tinha uma vaga de dar aula na escola onde eu tinha me formado. Me candidatei, fui na entrevista, foi a primeira entrevista que eu fiz. Diga-se passagem, a mais difícil de todas, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E tinha outras pessoas concorrendo comigo com um nível, assim, absurdo. E aí foi a primeira lição que eu tive na vida, assim, né? Por mais que as outras pessoas tinham mais experiência do que eu, mais idade, eu achei um
um diferencial meu. Eu vi ali que eu tinha algo diferente, algo que poderia ser melhor a longo prazo para a escola do que contratar os outros caras. E aí eu consegui a vaga, foi sensacional, meu primeiro emprego, adorei dar aula, fiquei dando aula por 5 anos, só que sempre equilibrando a aula com mais alguma coisa. Nessa época eu estava fazendo um curso técnico já, eu fiz meu ensino médio junto com um técnico na ETEC, então no técnico era focado para programação para a internet, então era meio que um design web, né, que eles chamavam, né? Então era um curso de web design. Então comecei o curso, comecei a gostar bastante. Naquela época eu já vi JavaScript, CSS, HTML, vi um pouco de Java, um pouco de back-end. Comecei a curtir bastante. E aí foi a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma agência e começar a vender site. Falei, quero ganhar dinheiro, vamos fazer site aqui enquanto eu não estou dando aula, quero fazer site. Fiz muitos sites fiz do zero, muitos eu fiz em WordPress, Joomla, que são CMS. Aí eu gostei bastante, quebrei a primeira vez, então falei a primeira empresa, porque na época, como tinha muita demanda, mais do que eu conseguia lidar, e acabava não sendo código, então eu não conseguia estudar aquilo que eu gostava. O pessoal queria sites em Joomla, em WordPress, que dá para fazer em uma semana. Pô, quem não quer, né? Então, aí eu, quer saber, vou dar uma parada, vou dar uma segurada, e acabei quebrando essa primeira empresa. E aí, foi aí que eu conheci o Bruno, que aí eu comecei a trabalhar em uma empresa junto com ele, que foi... Eu já tinha começado a fazer algumas coisas por fora, assim, tinha até chego a trabalhar como suporte técnico na faculdade, onde eu fiz a minha formação, né, sou formado em jogos digitais, só que nada muito focado em front-end de fato, que era o que eu tinha gostado desde o começo. E aí, focado em front-end, comecei a estudar mais, e eu sempre pensei, cara, eu preciso quebrar um pouco a cara antes de chegar em um nível muito top. Então, preciso quebrar a cara. O máximo que eu conseguir quebrar a cara, melhor. E como Indaiatuba ali acabava sendo interior, e o pessoal sempre falava que São Paulo era loucura, era uma coisa que você aprendia muito, falei, cara, eu vou lá. Aí eu arrumei um emprego em São Paulo, foi a minha primeira experiência lá, quebrei a cara milhões de vezes, troquei de emprego milhões de vezes, porque acabava... cheguei lá, comecei a aprender muito, vinha muita gente no meu LinkedIn me enchendo o saco, falando, você não quer entrar? Eu falei, pô, muitas oportunidades aqui. E aí foi a primeira pressão, assim, porque eu não sabia tanta vaga que estava acontecendo, acabei trocando muito assim, de emprego, mas foi muito bom, era o que eu queria quebrar a cara, consegui, aprendi muito, fiz muitos amigos, aí comecei a cair mais para a parte de mobile, mas ainda tocando a parte assim de front-end. Então foi a época que eu desenvolvi bastante em React Native, e aí comecei a estudar outras tecnologias, né? E aí, com o tempo, comecei a liderar times lá. Então, falei, cara, faz total sentido. Olha que bacana, tô conseguindo gerir um time aqui, um time ali. Aí eu fui para outra empresa. Aí, nessa outra empresa, eu fazia de tudo, né? Então, um pouco de mobile, um pouco de front, gestão de time. E aí, hoje, eu sou CIO, né? De uma startup e CTO de uma empresa que pode se enquadrar em uma startup também, né? É do ramo de seguros. E aí hoje eu faço gestão de time, mas ainda continuo desenvolvendo. Então eu ainda faço lá, nossas aplicações usam React Native, Next e React.js mesmo. Então são as 3 tecnologias que a gente mais trabalha lá. Nossa, cara, muito legal. Nossa, cara, muito legal. Né, na história de vocês. Né, parece que tinha alguma coisa a ver com necessidade, com vontade, mas de repente torna uma paixão e começa a ir para o outro lado, né? E pegando esse gancho, né, de quando vocês estavam ali bem no começo, né? O Bruno falou que até começou a aprender outras linguagens, né? Python também, enfim, né? Para quem está começando hoje, assim, cara, quer entrar nesse mercado, né? Já dentro aqui da nossa
do tema do nosso podcast, né? Como conseguir a primeira vaga, né? Como entrar dentro desse mercado. Queria que a gente fosse bem pro básico. Aí quem dos dois sentir mais à vontade de responder e pensar, explicar para quem está escutando, bem basicão mesmo, o que é front-end, o que é back-end, tem alguma outra coisa, qual que é a diferença dos dois? Legal. Vou dar minha palhinha aqui, né? Eu passo pro Robson também. Cara, acho que hoje quando você vai começar, uma das vantagens do front é que você tem menos lugar para ir, né? Quando você fala em back-end, você tem muitas linguagens para estudar, né? Você pode estudar Python, C#, Java, enfim, você tem muitas linguagens. Óbvio, tudo que você aprender em uma, você consegue usar o conceito em outra, né? No front, você tem HTML, CSS, JavaScript, que é obrigatório para qualquer pessoa aprender. E aí dessas linguagens você vai para algum framework, né? Que a gente usa mais é o React, que é o que está mais em alta, né? Mas você pode se especializar, né? Para quem não entende ainda muito bem, né? Front e back-end. Front é tudo que é a parte visual, é o front que cuida. E o back-end é tudo aquilo que está por trás, ali você não está vendo acontecer, né? Por isso que chama de back-end, né? Algo que está por trás. Então, questão de banco de dados, lógica do site. Eu costumo dar o exemplo de uma lâmpada acendendo, né? O interruptor é o front-end, né? Então, só que na hora que você aperta o interruptor, alguma coisa tem que acontecer, né? Esse alguma coisa é o back-end. Então, quem manda o sinal ali para acender a luz é o back, mas a interface que interage, como que ela é, a cor, se é comando de voz, o que é, isso tudo é o front que faz, né? Então, isso é uma coisa legal, né? Quem tem uma pegada um pouco mais visual, às vezes o cara já mexe com design ou com arte, o cara... É bem comum ele se sentir mais à vontade no front-end, né, do que no back-end. Mas enfim, né, isso é uma coisa que você vai sentindo à medida que você for estudando, né? O que eu diria para o front hoje, para o cara começar, é ele ter essa base de HTML, CSS, JavaScript, uma base, realmente uma base, né? Às vezes o pessoal vai estudar, acaba estudando muita coisa de cada uma delas. Não precisa, é o básico dos três, e começar a se especializar já num framework. No caso que a gente recomenda sempre é o React, que é o que é mais estourado hoje, é o que tem mais vagas, né? O cara, você publicar no LinkedIn que você está desenvolvendo em React há 1 ano, o LinkedIn o dia inteiro te chamando ali, né? Então a minha dica hoje em termos técnicos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que ainda também tem uma parte de soft skills aí, que eu acho que o Robson tem até mais experiência, ele pode falar melhor aí, né? Mas acho que seria mais ou menos isso. Totalmente, Bruno. Acho que até esse exemplo da lâmpada faz total sentido. E a questão de aprenda o básico, mas não precisa ser expert no básico para você arrumar o primeiro emprego. Acho que esse é um ponto fundamental, que a galera pesa a mão demais, né? Começa a estudar JavaScript, HTML, CSS, o cara quer ser o rei disso, quer manjar muito, ele quer manipular DOM toda hora. Só que não precisa disso para arrumar emprego, entendeu? Você precisa entender o conceito. Para que funciona, o que eu posso fazer, né? E depois já pode partir para um framework que ele vai encurtar, né? O framework não é indicado você aprender direto ele, porque você acaba perdendo um pouco de base, né? Então, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer muito superficialmente ali, você não vai entender como que funciona embaixo dos panos. Mas, sinceramente, é igual aquela coisa, né, que o pessoal fala, não compre casa, alugue, mas quem fala isso tem casa, né? Então, quem fala assim, não aprenda React de cara, aprenda primeiro a base. Eu falo isso porque hoje eu já sei React, né? Mas se eu fosse começar, tivesse desesperado, precisava levantar uma grana rápido, cara, parte pro React e depois a gente vê o resto, entende? Aprenda aquilo que as pessoas mais precisam. As empresas precisam de gente que programa React. Então, você tem que aprender isso, entendeu? As empresas não querem alguém que sabe HTML, CSS e nem JS puro. Elas querem uma pessoa que sabe React. Então, aprende isso. Você vai usar bastante CSS e HTML ali. O JS não precisa ser expert. Você consegue usar aquilo que o framework dá, entende? E assim, para quem está escutando e ficou um pouquinho na dúvida, o que é o React
ele é uma linguagem, ele não é uma linguagem? O que significa essa palavra framework que vocês dois usaram? Para eu que estou escutando aqui, cara, não tenho ideia do que vocês estão falando. Explica um pouquinho para a gente também o que é o React, qual a diferença dele em relação à linguagem em si, né? Eu acho que o React a gente chama de framework e tecnicamente ele é uma biblioteca, né? Mas, enfim, não vamos entrar em muito tão detalhes assim. Mas o exemplo que eu costumo dar também é um próprio computador, né? Você vai, por exemplo, mexer num site, ou enfim, fazer qualquer coisa no computador, você tem todo um ambiente ali que te facilita você entrar no site, navegar, etc. Se você pensar nos computadores antigamente, o cara tinha que entrar, abrir um terminal ali, uma tela preta e sair digitando coisa para interagir com o computador, né? Então, o sistema operacional, ele é como se fosse esse framework, né? Um framework que te habilita a usar o computador, ou a desenvolver novas coisas para o computador. Então, o JavaScript, ele é a linguagem de programação em si. O React é uma biblioteca de JavaScript, então tudo que é feito nele é com JavaScript. Só que ele te dá formas mais fáceis de fazer as coisas, né? Você não tem que fazer tudo na mão e ficar reinventando a roda toda hora. Não sei se a explicação ficou tão boa, mas é mais ou menos isso. Até um outro exemplo que pode dar é o carro automático e o carro normal, né? Pô, o carro automático ele muda de marcha automaticamente. Você não tem que ficar toda hora mudando. Então, acaba tendo essa diferença. Perfeito, o cara... Se você quiser dar um carro na mão da pessoa, faz uma viagem de 1.000 quilômetros. Pô, é muito mais fácil você dar um carro automático pro cara, né? O cara nunca dirigiu na vida, o cara pega um carro automático e ele sai andando, né? E se a sua necessidade é de contratar um motorista, você vai contratar o cara, né? Realmente, esse exemplo é bem prático mesmo. Massa. E no teu caso, Robson, que tá liderando o time e tudo mais, né? Quando a gente pensa assim num júnior, né? Quando você vai entrevistar uma pessoa para uma vaga de júnior, o que você, e o Bruno também, né? Que tá também em cargo de liderança na outra empresa, né? O que vocês olham, né? Nesse júnior, assim, como pré-requisito, digamos assim? Pô, o que esse júnior tem que saber para ele estar apto para entrar no time de desenvolvimento? Olha, eu posso até já começar, Bruno. Na verdade, eu nem foco muito naquilo que ele sabe, eu foco na questão de força de vontade. Porque para você ser júnior, cara, você vai ter que ter muita força de vontade, você vai ter que ter dedicação e facilidade de se comunicar. Acho que isso é um ponto importante. A pessoa não precisa ser um apresentador de televisão, mas ele tem que conseguir entender bem aquilo que você fala, né? E conseguir, obviamente, aplicar. Então, é isso. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você é júnior, você vai acabar codando demais. Você vai fazer muito código. O júnior é o que mais faz código. Então, o código nem é um grande problema, assim. Porque ele vai ter muito tempo para poder codar. Então, ele vai aprender ou de um jeito ou de outro, né? Mas a parte de força de vontade que é o ponto. Que é, ele vai ter que entender que vai ter que codar muito. É muito código, muita coisa. E ter essa facilidade de ouvir feedback, né? Porque quando você é júnior, você faz umas coisas meio estranhas, né? Funciona, mas se tá bem feita, é outra coisa, entende? Mas tem que saber ouvir esses pontos. Fala, Brunão, você fez aqui um código que funciona, tá, mas você pode melhorar, ó, assim, assado. Que legal. E o cara tem que ter essa sede. Fala, nossa, que legal. Tem algum lugar que eu pesquiso para saber mais? Tem aqui, ó. Olha isso daqui e tal. Porque muitas vezes em um time, o sênior ou o pleno, ele não tem tanto tempo assim para ficar ensinando o júnior. Seria o ideal? Seria o ideal, mas a gente sabe que no mundo corporativo não é tão esse ideal, não. Então você acaba tendo que se virar um pouco sozinho. E aí ter facilidade de buscar, de ir atrás, cara, ajuda muito, muito. Perfeito, cara, concordo plenamente, né? Tem uma coisa que o pessoal tá começando, tem muito essa coisa de... Ou o cara acha que ele deveria saber mais do que ele sabe. Então, você tá falando com ele, às vezes só quer saber até onde vai o conhecimento dele, né? Então, você fala, você conhece, sei lá, React Use Context, um negócio mega difícil de ser usado, né?
O cara acha que ele deveria saber aquilo, então ele dá uma embromada ali. Cara, você não tem que saber, eu só tô te perguntando pra eu ver até onde você sabe, mas se você falar não sei, aí tudo bem, eu vou te ensinar, exatamente. Então o cara ele tem que ter essa mentalidade que ele tá aprendendo e passar isso pra outra pessoa também, né? Falar, cara, eu tô aprendendo, mas eu tô aqui, minha vontade é aprender, então, igual o Robson falou, cara, me ensina, o que você me ensinar eu vou absorver, né? E essa questão também da crítica, né, que eu acho que é bem relevante aí também, o cara, é muito comum o cara você falar de um código do cara, parece que tá xingando a mãe dele, né? O cara, Exatamente. Leva pro coração. O cara leva pro coração. Mas como assim? O negócio tá funcionando aqui. Foi da hora. Tá funcionando, mas tá uma merda, mano. Sinto muito. Então o cara tem que ter essa mentalidade realmente bem... Igual o Alpes falou, né? Código você vai ter tempo pra aprender, né? Mas essa questão de lidar com a pessoa, de você saber qual pessoa que vai se encaixar melhor na sua empresa, por conta de ela tá mais aberta à crítica, mais aberta a aprender. Cara, esse é o principal, que você vai olhar pra pessoa e falar, eu quero essa pessoa na minha empresa, mesmo sem assim ela saber nada, né? É o estilo dela, assim, ela tem a vontade de aprender e tem essa, talvez, um pouco de maturidade de olhar para aquele código e não se identificar com ele, né? Talvez no sentido de eu sou isso daqui, né? Então, quando alguém fala mal disso, eu fico muito chateado porque eu estou identificado com aquilo. Mas às vezes a pessoa esquece que, cara, tem muito caminho para evoluir, né? Tem muito para aprender e ninguém começou, a não ser que talvez seja um gênio superdotado aí, ninguém começou escrevendo lindas linhas de código com a lógica perfeita, com pouca, enfim, né? Clean e o caramba 4, né? Exato. Então, eu acho que isso rola muito, né, cara? Essa autocobrança também, ela derruba a gente, né, cara? E quem tá começando, acho que sofre muito com isso, né? De ficar se autocobrando e as críticas doendo muito e tudo, né? Como é que era no começo de vocês? Vocês sofriam com isso? Essas críticas e tal? Cara, o Brunão, ele já disse que meu código é uma bosta, acho que várias vezes no começo. Porque, cara, é isso. Eu tinha acabado de entrar na empresa, ele estava já mais algum tempo, então quando eu comecei a fazer, eu fazia, funcionava, mas não tava bacana. Pô, era difícil. Aí ele falou, cara, tá ruim esse código, cara, você tem que melhorar aqui, ali e tal. Então eu levei aquilo, top, então eu vou ser o melhor nisso agora, eu vou focar nisso. Estudei, entendi como que funciona e sucesso, entende? Mas eu hoje até dou até algumas críticas duras também, porque a minha escola foi assim, eu aprendi assim, então eu acabo dando crítica dura, só que eu sempre dou um caminho. Acho que isso é importante. Diferente de outras áreas, as pessoas acham que TI é fechado, todo mundo é chato, metódico, sei lá, nerd, mas não necessariamente. A parte boa de TI é que ela é muito, muito diferente, né? Tem muita gente de cada estilo diferente que se une. Então você tem que só tentar se adaptar. Esse é o caminho. E ouvir bem a crítica. E você tinha vindo de outra linguagem também, né? De outro framework, né? Angular. Eu tava em Angular. O Robson, ele era... Você vê, né? Ele já mexia no Angular e ele foi contratado para mexer com React. Tipo, qual que foi o ponto que a gerente, na época, olhou pro Robson e falou, cara, você já mexe com React? Não sei nada de React. Não, tudo bem, mas eu vou te contratar mesmo assim, né? Porque você sabe da outra e para você trazer o conhecimento de lá para cá é diferente do que conhecimento nenhum para cá, né, cara? Exato. Sim, e na entrevista, eu lembro muito bem que eu falei para ela assim, eu não sei não, mas te garanto que eu vou aprender. Te garanto que você me der uma semana ali, eu posso não ser o expert, mas eu vou ser. Em uma semana eu vou debulhar. Eu falei, então, ok, ótimo. Maneiro, cara. É até essa coisa meio banalizada hoje em dia do mindset, né, cara? Mas trazendo assim para uma linguagem mais informal, né, cara? É muito importante, né? Você ter essa pegada de, bicho, eu não sei, mas eu vou aprender, né? Eu vou fazer o necessário para aprender. E acho que isso é uma coisa massa também da tecnologia, que você coloca no Google ali, cara, e você encontra, né? Pode ser que você não encontre, sei lá, o primeiro e o segundo link pode ser que esteja equivocado, enfim, você tem que ter um filtro também, né? Mas
não é uma área também que, pô, tem que fazer 5 anos de engenharia para conseguir fazer os primeiros códigos. Você consegue encontrar muita coisa disponível na internet, né, cara? Não sei se na época que vocês começaram já estava assim, mas eu vejo que hoje é muito fácil, né, cara, a gente encontrar conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo isso também confunde, né? Porque quando eu vejo esse mundaréu de conteúdo, fica uma dúvida, cara, qual o caminho, né? Pô, massa, HTML, CSS, JavaScript, vou pegar uma lib aqui, um framework, o React, pá. Mas o caminho para você chegar até estar pronto, mesmo já tendo escolhido essas 4, ele pode ser um caminho confuso também, né, cara? Então, que dica que vocês dão, assim, nesse sentido, cara, de, pô, como é que eu sei o caminho certo, assim, para seguir? Se é que tem, né, um caminho certo. Esse caminho, eu acho que ele é meio... É bem subjetivo mesmo, né? Mas... Quando eu comecei, aí era bem mais difícil conseguir conteúdos bons, né? Você tinha, óbvio, muito material, mas esse boom que existe hoje aí de escolas online, cursos, ainda estava bem no início, né? Era difícil conseguir e os que tinha era mais caro, né? Então era realmente mais difícil, né? Eu lembro que quando eu comecei, justamente por não ter esse guia, né? Eu comentei que eu estudei um monte de coisa. Cara, eu entrei na plataforma de curso ali, era uns cursos baratinhos, tinha promoção e tal, saí comprando um monte e falei, vou estudar, né? Então, eu acho que é importante você ter ali realmente um guia, né? Se você tiver uma pessoa realmente que você pode contar com ela para ser um mentor e tal, perfeito, né? Mas você ter uma escola ali que vai te dar um caminho, você ter um curso que vai te dar um caminho, pode não ser o melhor, pode não ser o único, mas, cara, é um caminho. Se você continuar aqui, você vai chegar lá. Eu acho que esse é o principal, né? Porque o cara, se você muda muito, vai em um, vai em outro, você acaba realmente andando em círculo ali, não chega nunca onde você quer, né? Massa. E eu acho que até o próprio currículo, assim, que a gente pensou da Front Academy, ela tem um pouco desse viés, né, cara, de tentar ser uma coisa um pouco mais objetiva, né, um pouco mais focada no mercado, na empregabilidade, no curso, no Starter Pack, né, que inclusive, galera, tem um link aqui na descrição do vídeo com cupom de desconto. Então, para quem está querendo começar a aprender a entrar nesse mundo, a gente deixou aqui um link com cupom de desconto para vocês. Mas acho que foi bem essa ideia, né? Não sei, Bruno, Robson, se quiserem comentar um pouco sobre o currículo, né, cara, assim, o passo a passo que tem no Starter Pack, né, pensando um pouco exatamente nisso, né, de ajudar a pessoa a não ter aquele mundaréu de opções, né, e tornar o caminho um pouco mais inteligente, assim, né, cara, mais objetivo, né? Exato. É igual eu falei, né? Você tem muitos caminhos que você pode seguir. A ideia do Starter Pack é te dar um caminho. Igual eu falei, talvez não seja o melhor, não sei, eu espero que seja, né? A gente realmente está trabalhando para que seja. Mas, cara, você vai estudar aquilo ali. Então você tem uma grade curricular no Starter Pack que é feita para você começar a trabalhar, cara. Você acabou o curso, óbvio, se dedicou, realmente aprendeu, fez os projetos que a gente propõe. A ideia é você ter uma base para você entrar no mercado. Não é para você ser o melhor do mundo já de cara, igual o Robson falou. Você não precisa saber tudo de HTML, tudo de CSS, tudo de JavaScript, tudo de React. É o básico para você começar a trabalhar. E aí a gente foca muito nessas tecnologias de mercado, né? Igual você comentou, que é principalmente o React, que é o que está mais em alta hoje, né? Talvez, sei lá, daqui 5 anos não seja, mas eu não vejo isso mudando por enquanto, né? Porque realmente está muito forte. Então a gente quer dar uma ferramenta, um curso ali pro cara para ele seguir e ser empregado, né? O cara conseguir entrar no mercado de trabalho. É um mercado é uma área, na verdade, muito dinâmica, né? Então, eu acho que talvez, se existir, né, um pré-requisito, né? E até queria escutar a visão de vocês, né? Mas se existir um pré-requisito para trabalhar com tecnologia, eu diria que é a pessoa gostar de estudar, né, cara? Eu acho que ela tem que gostar de aprender coisas novas, de aprofundar naquilo que ela está aprendendo, né? Acho que é difícil a pessoa que não tem essa característica, ela desempenhar dentro dessa área, né? Porque está em constante mudança, em constante atualização, e a gente tem que se atualizar, né? Sim, acho que faz total sentido.
É até uma coisa interessante, é que assim, bem antigamente, você ser um front-end, você poderia simplesmente saber HTML, CSS, JavaScript ali, cara, que você conseguia tocar. Até saber um framework igual Angular, igual eu tinha começado, total sentido. Só que hoje tem muito mais coisas que você tem que saber. Essa facilidade de mudança, assim, é muito importante, porque está sempre mudando, sempre metodologias de projetos que começam a ser implementado, você tem novas técnicas de gestão de time, você tem cada mudança acontecendo no mundo ali, você tem que estar acompanhando, você tem que gostar de estudar. Se não gostar de estudar, acaba sendo muito difícil, acaba ficando parado, né, no tempo. Então a gente lembra até o caso dessas pessoas que gostam assim de Delphi, essas pessoas que ficaram lá para trás, nessas tecnologias mais antigas, são pessoas que focaram naquilo, achou que aquilo nunca ia mudar, né? São um perfil diferente. E mudou muito, né? A gente tem um monte de linguagem ali que substitui. Eu acho que um lance é não ficar muito preso no framework ou até mesmo na linguagem, né, cara? Mas ficar, entre aspas, preso na resolução de problema, né? Na parte lógica, enfim, no raciocínio que está por trás, né? Porque se você entende o raciocínio que está por trás, você é capaz de fazer aquilo igual você fez, né? Pô, tava mexendo com Angular, agora tem que mexer com React. Mas toda a estrutura que você tinha ali, você trouxe para cá, né? Então, sim, ter essa pegada de resolver problema de forma organizada, estruturada ali, ela acaba sendo talvez uma das essências, né, da coisa, né? Perfeito. O cara tem que se dedicar muito, cara, nessa área, todas as áreas, né, mas tem que se dedicar muito e, igual você falou, né, ele tem que focar mais na solução do que na tecnologia, né, o cara, se ele sabe entregar uma solução, não importa no que ele vai fazer, ele pode fazer num pedaço de papel, de pão e uma caneta. O cara sabe a solução, ele vai entregar, né? Então o cara tem realmente ter essa mentalidade, né? Óbvio, o conhecimento técnico é muito importante, mas essa mentalidade é o que vai realmente a longo prazo guiar a pessoa, né? Até uma coisa bacana assim do nosso curso e do nosso método é que a gente foca bastante em dar para o cara, para ele conseguir já sair programando, só que a gente dá para ele uma coisa que é muito importante, que é o negócio de saber fazer MVP. Pô, existem milhões de formas de se fazer uma coisa, milhões. O dev, realmente, ele quer fazer sempre aquela que faz mais código, né? Porque adora fazer código. Só que às vezes a que faz mais código é a que gasta mais, é a que demora mais. E você não validou muito bem a ideia, não sabe se é isso mesmo. Ainda mais quando lida com pessoas. Nossa, eu já tive agência, o cliente falava que queria X e na época quando eu entregava o X, ele falava, mas eu queria o Y. Aí você começa a aprender ali as malemolências, né? Fala, pô, cara, quando ele pede X, eu tenho que entender bem o que é esse X para entregar para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma coisa mais simples para mostrar, para ver se é isso mesmo, e depois eu continuo. É isso que é MVP, né? Então, a gente conseguir fazer um mínimo ali possível, mas que seja mais ou menos aquilo que o cliente quer, para mostrar, para ver se é isso mesmo, quem sabe até validar com os clientes do seu cliente. Pô, sucesso. Nossa, para quem não sabe, o MVP que o Robson comentou é o mínimo produto viável, que é como se fosse a versão mais mínima daquilo que você está buscando fazer. Eu achei massa que você falou, Robson, de entender o que é pedido, né, cara? Então, a gente falou bastante até agora sobre o que a gente chama de hard skills, digamos assim, né? Então, tem lá as linguagens, tem bibliotecas, tem frameworks, enfim, vamos pensar nisso como hard skills. Mas isso que você comentou de escutar uma demanda e entender o que é para ser feito, eu diria que está dentro de um escopo de soft skills, provavelmente. E aí, queria escutar um pouquinho mais de vocês, cara. Quais são essas soft skills, assim, que vocês acham que é importante de um júnior ter, no geral, né? Mas vamos pensar agora na pessoa que está querendo a primeira vaga, né? O que ela pode exercitar desse lado também aí de soft skills? Eu acho que começa bastante, Bruno, com aquela parte que a gente disse, né? A questão, assim, de júnior. A pessoa saber ouvir,
feedback e ter força de vontade. Acho que isso eu considero como um soft skill, porque é uma coisa mais interpessoal, não precisa ser técnico, né? Então você tem que ter essa força de estudar, de querer, essa motivação tem que existir, né? E a disciplina, porque só motivação um dia acaba, vai ter que ter disciplina, né? Então isso é muito importante. E para um júnior, como ele vai fazer muito código, o que ele vai desenvolver durante essa... Eu falo que é uma estadia, né? Porque você nunca vai ficar a vida inteira como júnior, você vai acabar evoluindo. Então, essa estada sua como júnior, nos seus projetos, tem que sempre buscar se comunicar com outras pessoas, entender o modo que elas pensam, o modo que elas fazem as coisas. Você vai entender que existe, cara, N formas de fazer a mesma coisa. E, diga-se passagem, uma coisa que você vai aprender já de cara ali é: nunca deixa as coisas subentendidas. O que é isso? Eu sempre falo com os meus times que é, cara, nunca deixa algo assim, viu, tem que fazer um site. Tá, um site. Site do quê? Por quê? Pra quê? Pergunta nunca é demais. Então pergunte, se ficou com dúvida, pergunta. Se ficou muito claro, pode ter certeza que tem que perguntar de novo, porque se ficou muito claro, você tem um grande problema, que não é ficar tão claro assim. Então, rabisque, desenhe. Eu gosto muito de transformar as coisas em desenho. Então, eu desenho tudo. Eu faço fluxograma, faço um papel de pão no computador, aonde for, para mostrar para as pessoas, é isso mesmo? Faz sentido isso? E eu faço isso, nem é técnico, eu faço isso mais para resolver um problema. Então, se a pessoa tem uma loja e ela quer vender online, qual que é o problema dela? Ela quer levar os produtos dela para um meio digital. Tá, então ela tem produtos, ela quer colocar em algo digital. Eu começo a desenhar esse fluxo para ver qual que é a melhor forma. Tá, mas a pessoa tem tempo de ficar cadastrando produto? Ela quer fazer isso daí? Ela quer deixar que um time faça isso? Ela quer que eu faça isso? Ela sempre vai ficar mudando os valores disso? São perguntas que você vai tentando entender ali o escopo, né, do seu projeto, para você conseguir chegar nisso. Essas coisas você vai aprender no dia a dia, né? Mas isso é uma coisa que, se você souber o quanto antes, melhor. Para um júnior, para um pleno, para um sênior. E é o que, se a gente falou que o júnior ele faz muito código, a gente percebe que o pleno ele começa a diminuir essa quantidade, né? Então ele diminui o código dele, mas não porque ele não gosta de fazer, e sim porque os códigos dele são mais enxutos. Ele consegue resolver grandes problemas com pouco código. Então ele é muito pontual. E ele começa a participar mais de reuniões, começa a ter que participar mais de interações com outras pessoas, que ele tem mais facilidade em entender essas demandas. Olha só como a gente espera que a pessoa faça código, só que o que a gente mais quer, no final das contas, é que ela saiba se comunicar. Porque para você ser um sênior, o pré-requisito é esse, é você conseguir se comunicar muito bem. Tanto que sênior faz muito pouco código. Ele mais faz reunião, faz arquitetura, do que de fato faz código. O código é muito pontual ali, né? Então, começa com muito código e vai diminuindo para você focar em comunicação, que é uma área mais difícil, porque a programação é isso. Você faz um código, é o que está escrito. Ou vai funcionar ou não vai funcionar. Simples assim. Mas a comunicação não, ela tem essas armadilhas, né? E até pegando um gancho aí do que você falou, cara, tem muita gente que está buscando hoje mudar de carreira, né? Então, a pessoa já tem ali uma carreira, mas talvez não esteja tão feliz, ou está querendo buscar maior ganho financeiro, né? Que essa área de tecnologia está com salários muito altos. Eu até vou jogar uma polêmica aí daqui a pouco. Mas é até uma dica, né, cara, para as pessoas que estão buscando essa mudança de carreira. Eu escutei uma frase um dia, um tempo atrás, que é o seguinte: falou, cara, você está buscando ser júnior, né, entrar na carreira de tecnologia, mas lembra que você provavelmente não é júnior na profissão que você tem hoje. Talvez você seja pleno, talvez você seja sênior na profissão que você tenha hoje. Então, você vai começar essa coisa nova trazendo a bagagem que você tem daqui para cá. E ouvindo o que o Robson falou agora há pouco, é muito interessante, né? Porque
Ele falou bastante sobre entender um problema e saber executar aquilo de forma correta, comunicação, enfim, são coisas que não dependem da pessoa saber código ou não, né? São coisas que, sei lá, uma pessoa de outra área, às vezes, sei lá, eu sou um vendedor e eu quero agora ser desenvolvedor. Pô, talvez no que eu faça não tem pensamento lógico ou coisas específicas de código, mas tem comunicação. Uma coisa que vendedor bom é comunicador, né? O cara sabe falar e muitas vezes também sabe ouvir. Então essa é uma dica massa aí para quem está pensando, né, em mudar de carreira. Lembra disso, cara. Pega a bagagem que você tem daqui e traz para cá. Não acha que você está começando do zero, né? Você tem uma bagagem muito massa que você pode usar e ela é muito útil, né, dentro da área de programação. E agora eu vou jogar uma bomba aí, então, pra gente dar uma esquentada, que esse papo tá meio frio aqui. Vamos esquentar esse negócio. O pessoal tá falando por aí que tecnologia, na real, é bolha e que esses salários estão muito altos e daqui a pouco todo mundo vai ser mandado embora, vai baixar o salário de todo mundo e tal, nos próximos anos aí. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa questão? A gente tá numa bolha ou não? Como é que vocês veem o futuro aí pra frente? Cara, essa é uma questão interessante. Isso aí é um papo que vem de muito tempo, né? E, olha, a gente pode queimar a língua e realmente achar que vai e virar realmente uma bolha estourar, né? Mas, cara, analisando o mercado hoje, não é isso que a gente vê, né? Eu, pelo menos, é justamente o contrário, né? Cada vez precisa-se mais desenvolvedores e menos não tem tantas pessoas se formando, né? As pessoas não estão acompanhando, né? Eu acho que essa bolha realmente só pode um dia estourar se por algum motivo, cara, de repente todo mundo resolver programar e todo mundo ser muito bom. De repente todo mundo virar sênior e, cara, não vai acontecer, tá? O que eu vejo, pelo menos, é isso, né? Cara, a demanda tá alta, desenvolvedores. O que acaba ganhando muito, né? Porque você está trabalhando numa empresa, o Robson até chegou a comentar, né? Cara, você acabou de entrar na empresa ganhando X. Vem outra empresa e te oferece 2X. Cara, você não vai aceitar. Então você fala pro cara, o cara me ofereceu 2X, o cara, não, eu cubro. Enfim, você vai nessa negociação, o salário vai aumentando. Então é uma demanda do mercado aumentar o salário de um desenvolvedor, né? Não a gente pode até discutir se é justo ou não, né? Poderia até debater isso, se os salários estão, enfim, compatível. Você comparar, por exemplo, às vezes o cara ganha mais do que um médico, né? Pô, o cara passou 6, 7, 8 anos estudando para ser médico, o cara salva vidas, né? Porra, tudo bem que tecnologia você também ajuda muito a sociedade de várias formas, né? Mas, cara, em termos diretos, assim, não dá pra você comparar um cara que tá lá na mesa de cirurgia salvando a vida de uma pessoa com o cara que tá fazendo um site ali institucional, né? Um exemplo besta aí. Mas o cara tá ganhando pra caramba. Por quê? Porque a demanda tá alta, tem poucos desenvolvedores e, cara, eu não vejo, por enquanto, isso mudando, tá? E um dos pontos, né, só pra finalizar aqui, que ajuda a elevar isso ainda mais, né? Ainda mais com países como o Brasil, é a chance do cara trabalhar pra fora, né? Isso é uma coisa que não tem em praticamente nenhum outro mercado, né? É o cara poder morar aqui no Brasil e ganhar em dólar ou euro, né? Que é uma moeda que vale 5, 6 vezes mais, né? Então isso, cara, não existe profissão. Bom, existem, é óbvio, mas são muitas poucas profissões que tem essa oportunidade, né? Então esse é um outro fator que, óbvio, ajuda a jogar o salário bem pra cima, né? Mas, cara, esse assunto é um assunto que é muito complexo. Eu, como eu tô no meio de startups, eu fico ouvindo muito isso, porque startup, eles querem enxugar o máximo possível, né? Para você fazer uma operação mais enxuta possível, melhor ainda, né? Mais lucro você vai ter, ou menos custo, na verdade, né? Só que aí, até uma coisa que surge bastante junto com isso é as plataformas low code, né? Ou no code, ou seja, que não tem código nenhum, é só arrastar, ou as plataformas que tem um pouquinho de código ali. Eles falam, isso aqui vai substituir os programadores, tal. Só que, se você parar para pensar para que é usado esse tipo de
tecnologia, e não é menosprezando a tecnologia em si, né? Porque foi usado um código para fazer isso daí. Então, de qualquer forma, vai precisar de um programador. Mas vamos pensar aqui, até onde vai, né? Eu costumo dizer que, na vida, a gente nunca cria muita coisa, a gente mais copia, reinventa, remodela, né? Quando lançaram o WordPress, Joomla, falaram que o mercado de programação ia acabar. Não faz sentido, vai acabar esse mercado, não sei o que lá. Porque é muito mais fácil você fazer uma aplicação em Joomla do que em código, de verdade. E assim, não é menosprezando a tecnologia, porque tem projetos que fazem sentido ser em Joomla, tem projetos que fazem sentido ser em WordPress. E tem projetos que fazem sentido ser em uma aplicação no-code ou low-code. Eu uso bastante esse tipo de plataforma em MVP, novamente. Tudo que eu puder fazer sem código, eu vou fazer. Então, esse mercado de programadores, não necessariamente o programador tem que ficar programando o dia inteiro. Ele tem que achar solução. Eu costumo dizer que o programador, ele é o pedreiro digital. Pedreiro digital. Então, você está lá com um cano quebrado na sua casa. Quem você chama? Um pedreiro ou um encanador, se você tiver alguém especialista em encanamento, mas você chama a pessoa que está mais próxima. É o seu Zé, que é seu vizinho, que é pedreiro, que sabe arrumar. Então, você vai chamar esse cara, ele vai resolver do jeito que ele achar que faz mais sentido ali. Então, no meio digital, o programador é a mesma coisa. Então, ele vai resolver da forma que faz sentido. O MVP, faço ali usando plataforma low-code, top. Só que vai chegar uma hora que esse MVP vai precisar evoluir, vai precisar ter novas funcionalidades, vai precisar fazer outras coisas, vai ter que se interagir de formas diferentes com o usuário. E aí, essas plataformas não vão acompanhar, vai precisar de código. E aí, como que você vai codar em uma plataforma que não aceita código? Fica uma coisa meio contraditória. Então, sim, vai precisar de programador. Então, também não acredito que vai ser uma bolha a ponto disso. Até porque, né, se for pensar só em programadores, né, você tem muitas áreas dentro de TI, não só os programadores, não tem só front-end, só back-end. Você tem pessoal de data science, tem pessoal de BI, que são áreas diferentes, são sub-áreas ali dentro de tecnologia. Então, falar que tecnologia, que TI é uma bolha, então vai ser uma bolha gigante, né? Porque tem muitas áreas ali dentro. Tem PO, que é uma área que não faz código, mas lida ali com o time também, lida com demandas. Então, tem muitas áreas ali. Então, UX, UI, né? UX, UI, tem muita. Assim, agora falar que os salários são uma bolha, ok, a gente pode até conversar sobre isso, faz sentido. Tem gente que pode estar ganhando muito mais do que deveria, mas precificar o serviço das outras pessoas é muito complexo, né? É igual um famoso disse esses dias em um vídeo, né? A Coca-Cola não chega em outras marcas e fala, o seu preço tá muito alto, hein? Acho que você tem que abaixar. Não, ela faz um produto melhor. Ela entrega mais. Sim. Uma coisa que eu vejo também que acontece hoje muito é a questão de leilão de salários, assim, né? Então, como, para trazer o Robson para cá, eu preciso dobrar o que ele ganha lá onde ele tá. Ou também acontece muito aquela coisa uma pessoa é júnior, mas para eu segurar ela aqui dentro, eu vou falar que agora ela é pleno, aí depois de 2 meses eu vou falar que ela é sênior, e aí acaba dando uma distorção um pouco no mercado, né? Esse ponto, eu vejo que alguma hora vai normalizar, e nessa normalizada, talvez quem está ali como sênior e de fato não é, né? Talvez essa pessoa vai ter que se readequar, né? Mas, cara, eu também não vejo bolha não na área tech, cara. É até uma frase do Bill Gates, se eu não me engano, que ele fala assim, ou você é uma empresa tecnológica, ou daqui a alguns anos você não vai ser uma empresa. Então, cara, se você vende pão de queijo na rua, cara, em algum momento vai ser bom você ter um RP, um appzinho para fazer as vendas, a recorrência, enfim, né? Eu acho que a gente vai tá caminhando para um tempo de
tudo tá tecnológico, né, cara? Até a própria questão da Web3, né, dos NFTs, blockchain, enfim, né? Eu acho que chega nesse ponto, a gente não sabe bem como vai ser, né? Tem muita especulação, mas que a base é tecnológica, eu não duvido, assim. Então, também não enxergo bolha, não. Eu acho que pode ter uma normalização de salários e tal, mas não enxergo bolha, não. Se eu tivesse entrando na área, eu não desanimaria, pelo contrário, eu estaria bem animado, hein? Então, você que está escutando, está assistindo aqui, cara, tá pensando se vale a pena entrar, eu diria para você, cara, vale muito a pena entrar. Quanto antes você entrar, melhor, porque o mundo tá caminhando para isso, assim. E eu diria que é um caminho sem volta. Assim, não tem outro caminho, não. A tecnologia chegou e a tendência chegou é cada para vez ficar. mais tecnologia, né? Não menos. E mais tecnologia demanda mais pessoas envolvidas ali, né? Exato. E até se for pro lado do que o Robson falou, de, entre aspas, assim, ir pro sempre mais alto nível, low code ou no code, né? Ou até mesmo essas bibliotecas, né, que vão levando a gente para uma coisa mais alto nível, né? Para quem não entende a diferença, né? Eu vou explicar do meu jeito, mas aí vocês são especialistas, me corrijam se eu estiver errado. Mas vamos dizer assim, que um baixo nível é aquela linguagem assim de máquina, aquela coisa bem 0 e 1, né? E um alto nível já é uma coisa que você faz talvez menos códigos, né? E tem muita coisa acontecendo ali por trás, né? E eu penso que tem essa tendência de continuar as coisas indo pro alto nível, mas não muda, né, cara? O conhecimento necessário que você tem que ter, a base que tem que ter para lidar com isso, né? Não faz tanta diferença, assim, né? Então, o conhecimento, ele nunca é mal utilizado, né? Sempre é importante você ter, mesmo que fique muito alto nível, o raciocínio por trás daquilo vai continuar o mesmo. Pode até né? comparar com outros momentos aí, com criação de máquinas, por exemplo, industriais, né? Pai, criou-se uma máquina que, tirou o emprego de X pessoas. Só que outras pessoas outros cargos, outras funções foram criadas para desenvolver aquela máquina também, né? Para dar manutenção nela. Enfim, então entra muito naquilo que a gente falou, né? Você tem que estar estudando e se atualizando. Se você estudar hoje 1 ano, 2 anos e depois parar, aí realmente você vai entrar você vai ser jogado para escanteio logo mais, né? Mas se você continuar se atualizando, ver as tecnologias novas, continuar se informando, cara, não tem como, né? Não tem como. A tecnologia tá crescendo e você vai estar junto ali, né? E a parte boa é que, assim, as grandes empresas, ou empresas que são pequenas, mas são bem estruturadas, elas já conseguem te ajudar muito bem nisso. Porque, por exemplo, na nossa startup lá, nós temos um plano de carreira. Então, a pessoa entra, ela sabe exatamente o que tem que fazer, como que tem que fazer, para poder evoluir de cargo ou evoluir de salário. E lá dentro desses pré-requisitos estão cursos. Então, assim, a gente já meio que incentiva os nossos funcionários, né, a se aprimorar, melhorar, evoluir para conseguir dar um passo à frente. Então, isso daí está ficando culturalmente muito bem dissipado nas empresas, né? Ainda mais quando você fala em empresas que conseguem ganhar prêmios aí, né? O GPTW até um exemplo disso, é um selo muito interessante que só empresas que conseguem atingir um alto nível ali de satisfação dos funcionários que recebem isso. Então, como que você recebe isso? Focando em melhorar cada vez mais ali para as pessoas. E para quem está começando, cara, é isso. Comece. Simplesmente comece. Esse é o negócio. Não fique esperando, mas e se... Cara, comece. Vai lá na vaga. Receber não é a melhor coisa do mundo. Chegou na entrevista, o cara falou, putz, Robson, não vai rolar. Você fala, eu posso entender aonde que eu errei, onde eu posso melhorar? Pega os feedbacks e, trabalha nisso, entendeu? Trabalha nisso, volta para a lição de casa, se candidata de novo, e assim vai, entendeu? Tem muita vaga por aí, entendeu? Você vai conseguir, uma hora vai chegar. Se você tiver dedicação e disciplina, sucesso. Até da hora. Você também pode citar outras experiências, mas eu, cara, já recebi muito não na vida aí. É muita entrevista que você faz, chega uma hora que você até cansa, cara, de tanta entrevista. Os processos estão ficando, inclusive, cada vez mais
mais extensos, mais burocráticos, né? Então o cara marca uma entrevista com o CEO, marca uma entrevista com o gerente, marca uma entrevista técnica, manda uma prova pra você fazer. Cara, tem vezes que você passa meses fazendo isso. Enfim, receber esse não é comum, né? Mas, cara, você tem que começar e cada não você saber que você tá mais próximo do sim, né? Sei que é meio clichê falar isso, mas, cara, é a verdade. Coach Bruno. Sim, mas Coach Bruno. Coach Bruno. E tem um exemplo, Bruno, cara, é isso que você falou, porque assim, antigamente, eu até acho muito injusto como que a gente fazia antigamente, se for parar pra pensar assim, né? As pessoas olhavam o seu currículo e falavam assim, pô, essa pessoa não se enquadra, não vou chamar. Né? Cara, um papel não consegue dizer o quanto eu sou bom ou o quanto eu sou ruim. É só um papel. Ele fala ali que eu fiz tal formação, tal outra formação, só que ele não fala como é que eu sou a pessoa, Robson. E o mercado de TI, a vantagem é essa, que assim, outras áreas, eles olham o currículo. Você tem que ser formado nisso, naquilo, tem que ser pós-graduado. Eu sou pós-graduado e nunca precisei usar a minha pós para conseguir algum emprego. Sempre foi algo assim a mais. Porque em TI a gente não olha muito o seu currículo ali, né? A gente olha mais, sabe fazer? Me mostra, né? Então, e mais esses nossos processos acabam ficando mais massivos por conta disso, para tentar ser o mais simples e não deixar essas pessoas que são boas, né? Mas que não têm um currículo ainda tão fabuloso a chegarem lá, né? Então, não se frustrem com esse nosso processo hoje, que é tão difícil. Fique feliz, poderia ser pior. Poderia ser tipo, olhar para o seu currículo e falar, putz, não dá, nem vou ouvir. Você prefere nem ser ouvido ou você ter a chancinha de falar assim, não, eu sei isso e aquilo, não sei isso, mas eu vou conseguir me dar uma chance, entende? Isso é uma coisa que só existe, só não, né? Mas é muito forte na tecnologia, né? Porque cara, ninguém fala, tipo, você sabe pilotar avião? Você, pilota aí pra mim, pra eu ver. O cara, não, Vamos dar uma volta, então. Se a gente não cair, cara tá tem que contratado. comprovar 1000 horas de voo, né? Cara, essa história de avião do Bruno, um dia a gente conta, cara. É sensacional. Dá um podcast inteiro aí só disso. Pô, Essa área de tech, ela é muito massa por isso, né, galera? Tipo, não importa, ela é muito inclusiva, assim, né? Não importa se tem cabelo azul, cabelo branco, preto, tua orientação sexual, a cor da tua pele, né? Ela tá focada no que você sabe fazer, né, cara? E eu acho que é até um modelo, assim, para as outras áreas, né? Eu acho que tudo devia ser assim, né? Não importa essas coisas que eu comentei, o que importa é o que você sabe fazer, a tua capacidade, né? E isso é uma coisa muito massa da tecnologia, cara. Não tem essas barreiras, né? Esses preconceitos, assim. Claro, tem empresa que tem, infelizmente, né? Mas, no geral, eu diria que é muito menos nessa área do que nas outras que, pelo menos, eu já trabalhei. Não, com certeza. com certeza. E até um adendo, Rafa, nessa questão, que a gente sempre falou aqui de comunicação. É importante a pessoa entender que vai ter que se comunicar, vai ter que falar. Pô, mas e aquele cara que ele é mais quieto? Ele não gosta muito de falar, não gosta muito de se comunicar, mas ele quer ser dev. É um cara, assim, que ele é mais introspectivo. Esse cara tem total espaço aqui. Porque, igual você falou, a nossa área ela é muito diversa. Então, a gente até costuma dizer aqui que o pessoal de banco de dados, por exemplo, eles são mais introspectivos. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Porque o que eles mexem todo dia é uma coisa muito cabulosa, né? Ali. Eles mexem com um negócio muito mais complexo. Então, as pessoas que mexem com tecnologias mais complexas, com linguagens mais complexas, elas... É muito mais permitível ali a pessoa não ser tão boa assim em comunicação. Porque ela faz ali, ela entrega, e é isso, entende? Não é um pré-requisito, todo mundo tem que sair falando. Não, eu sou um cara ali quieto, então TI não é minha área. Pode ser, entendeu? Pode ser que você se encaixe muito bem em um time como front-end. Cara, você pode ser um dev sensacional, mas na parte de comunicação você não seja tão expert assim, entende? Até tem uma diferença, até um exemplo que a gente pode usar, por exemplo, o Bruno e eu, nós somos da mesma área, só que eu falo muito mais, eu sou muito mais da área da comunicação do que o Bruno.
E são níveis diferentes. O Bruno é muito mais técnico do que eu. E tudo bem. Então, você consegue ter essa distinção e viver bem com isso. E ambos são úteis, né? Eu ia até falar isso também, cara. A gente é a prova viva disso mesmo. O pessoal até fala, né, que até certo momento da sua carreira ali, você tem a carreira em Y, né? Você pode ir para uma área mais gerencial, igual o Robson foi, né? De CEO, o cara organizar o time, pensar no negócio. Ou não, o cara quer ser técnico, o cara quer ser muito top na tecnologia, fazer o que ele sabe fazer. E, cara, você vê isso dos dois mundos. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, o cara falou, cara, eu gosto de sentar no computador, me falarem o que eu tenho que fazer, programar, no final do dia eu entregar pro cara. O cara gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, já sou mais puxado para esse lado. Eu tô tentando melhorar, mas eu já sou bem mais pra esse lado, realmente. Só que, cara, não, eu gosto de comunicação, eu gosto de estar perto das pessoas, de entender o negócio. Acho que o Robson já é muito mais pra esse lado, né? Enfim, você tem... Cara, a tecnologia é pra todo mundo, né? É uma mãe que abraça todo mundo. Né? De braços abertos. Você que tá escutando aí, galera, ó, braços abertos pra receber você. Seja você quietinho, quietinha, falador, não falador, enfim, você gostando de estudar e querendo aprender, querendo evoluir, cara, sempre vai ter portas abertas. Bom, a gente está caminhando já, galera, para o final aqui do nosso primeiro podcast, do Frontcast. Então, se você aí está escutando, comentário, enfim, o que a gente pode melhorar, fazer diferente, seja sincero, não tão sincero também para não magoar nosso coração, não, brincadeira, a gente não vai se magoar não, pode ser bem sincero sim. E para esse final agora, galera, eu queria que a gente, que vocês dessem um recado assim para quem está escutando, né, assistindo, quem está pensando em entrar nessa área, o que vocês diriam para essa pessoa e qual, assim, o que vocês diriam que talvez vocês gostariam de ter escutado quando vocês começaram? Então fiquem à vontade aí para dar esse recadinho final aí para quem quer entrar nessa área de tech. Cara, o que eu diria vai com calma, cara. Eu acho que esse é o conselho que talvez eu gostaria de ter ouvido, no sentido de saber que dá para alcançar, sabe? Às vezes você tem tanta coisa ali para estudar, você vê tantos termos diferentes. Você começa a estudar uma coisa, aí o cara já fala de outra, você já não entende o que ele estava falando antes, quanto mais o que ele falou depois. Cara, às vezes você se perde e aí você se sente muito esmagado, saca? Você parece que, cara, eu nunca vou chegar lá, nunca vou ser bom. A gente fala muito dessa área que tem muito da síndrome do impostor, né? Que você tá trabalhando no lugar e você acha que você não é bom naquilo, né? Que você não deveria estar ali. Então eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter ouvido é isso. Falar, não, cara, você vai com calma, aprende o que você tem que aprender e você vai chegar lá. Você não só vai chegar como você já tá chegando, cara. Às vezes você tem pessoas que já são muito boas e a pessoa não se dá conta disso, né? Ela acha que ela deveria saber mais. Não sei. Enfim, né? Eu diria isso, né, cara? Vai com calma, vai estudando o que você precisa estudar e não pode parar, bola pra frente. Uma hora você vai deslanchar na carreira, sem dúvida alguma. Se eu fosse dar uma dica também, acho que faz só sentido com o que o Bruno falou. Eu gosto muito de experimentar. Cara, se você nunca tentou, como sabe que vai dar errado? Então tenta, e assim, tenta fazer o máximo que você puder no menor tempo possível. Mas não se cobre tanto. Tem muito mercado. O importante é você ter dedicação ali para você conseguir buscar e sempre compare. Veja como que os devs que você conhece fizeram. Pede ajuda para essas pessoas, porque elas também já foram ajudadas lá atrás. Então elas sabem o caminho das pedras. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o que a gente vai falar vai fazer sentido para muita gente, vai ajudar. Seria uma coisa que a gente gostaria que tivéssemos quando começamos. Que falasse mesmo em português, claro, que tem muita gente que fala que é uma maravilha só, que não tem que ter isso, daquilo. Não, a gente fala a realidade para vocês entenderem como que vai ser no mercado assim de trabalho. E falamos como que resolve isso. Então, como?
experimente, faça, entendeu? Faça o curso, comece a fazer aplicaçõezinhas bestas para seu pai, para sua mãe, para seu tio da padaria. Pegue um mercadinho local lá e fala assim, ó, vocês não tem site? Vou fazer um para vocês. E faça de graça no começo. Se você conseguir validar com alguém pagando, pô, melhor ainda, né? Sucesso, já paga o seu investimento em cursos. Mas se você não conseguir, faça de graça, mas faça. Porque só fazendo que você vai aprender. Se ficar só fazendo um curso ali, curso aqui, sem fazer de fato aplicações de verdade, você nunca vai aprender. Você vai ficar só meio que sei, mas só que na hora de fazer, eu não consigo fazer, eu vou ficar muito frustrado. Não, faça. Faz um appzinho ali, faz um sitezinho aqui, faça. Essa é a minha dica. Bom, estamos finalizando aqui então o nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado. Mande aí tua opinião, recomendação, enfim, mande temas também. Cara, quero escutar sobre isso, quero ver outro tema, enfim, manda sugestões de temas pra gente também. A gente está bolando aqui também os temas que a gente vai fazer, coisas mais avançadas, coisas básicas, enfim. Então é isso, não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Deixa o sininho ali de notificação ativado também para receber quando a gente lançar novos episódios. E é isso aí, galera. Vamos para cima, bora codar, bora aprender, bora evoluir nesse mercado de tecnologia que é tão bom. Um abraço para vocês. E um abraço também, tamo junto. Valeu, gente. Até mais, hein?